Obrigado. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui, essa comissão especial de vereadores que vai debater o sistema Anchieta Imigrantes. Antes de iniciar os trabalhos, eu gostaria de compor a mesa dessa comissão. Queria convidar o Dr. Ronald Marangon, gerente de atendimento ao usuário da Ecovias, para que possa sentar-se à mesa conosco. Obrigado. Gostaria de convidar o capitão Siqueira, comandante da 5ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária. O senhor Maico Rodrigues, representante da Artesp. Perdão, Michel. Dr. Clóvis Talarico, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, que tanto trabalhou nesse sentido. Dr. Rafael Quaresma, chefe do Procon Santos. O vereador Braz Antunes, vice-presidente da comissão. E a senhora Carolina Chaldi, representando os fretados aqui nessa noite, convidada aqui a compor a mesa diretora. Tivemos aqui algumas presenças que passaram no cerimonial. O senhor José Carlos de Freitas, usuário do sistema Anchieta Imigrantes. O senhor Márcio Rafael Martins, usuário do mesmo sistema. O senhor Fernando Lobão, representando o deputado estadual Caio França. O senhor Bonifácio Rodrigues, presidente do 7º Conseg. A senhora Carla Machado, coordenadora de comunicação da Ecovias, muito obrigado pela presença. O senhor Andréa Oliveira, coordenadora da linha Afrebas. O senhor Jorge Luiz Hilário da Silva, do 5º Conseg. O senhor José Eduardo Galo, sócio-proprietário da empresa Galo Tour. O senhor Ed Santos, do Procon. O senhor Márcio Custódio, da empresa Poneitur. O senhor Reinaldo Bocuto, da RVC Locadora. O senhor Márcio Correia, usuário do sistema Anchieta Imigrantes. O senhor Luiz Trajano de Oliveira, representando nesse ato o secretário de Infraestrutura e Edificações do município, Ângelo José da Costa Filho. O senhor Hélio Janjúlio, da CET Santos. O senhor Donizete Campos, representando a Associação dos Executivos de Santos e a Associação dos Executivos da Baixada Santista, Praia Grande. O senhor Luiz Alberto Lopes da Silva, fretados. Dr. Luiz Fernando Afonso Rodrigues, presidente da OAB Santos, representado nesse ato pelo senhor Dr. Roberto Maquevicius Filho, da Comissão de Mobilidade em Rodovias da OAB Santos. Senhor Di Melo, senhor Júlio Amorim, Antônio Quirino, todos os usuários do sistema, a senhora Maria Cristina Vasconcelos de Carvalho, coordenadora da linha da Afrebas, senhor Marcos Vasques, sócio da empresa Top Traveling, senhor Donizete Pataro, da empresa Brasil Santana Transportes, doutor Boligar, presidente do 1º Conseg, senhor Lenilson Aparecido da Silva, da Ética Transportes, doutor Diego Pinheiro, da Ouvidoria da OAB Santos, senhora Ruth Miriam, do 5º Conseg, o senhor Claudio Honor Ornelas, do 5º Conseg também, o senhor Laudino Garcia Neto, da Cooper Santos, presidente, Guilherme Santos, da Grand Prime Vans e RR Falcão Vans. Após cumprimentar todos os presentes, queria explicar como vai funcionar essa audiência pública. As autoridades aqui à mesa poderão utilizar as palavras, colocarão suas ideias, os problemas advindos do sistema Anchieta Imigrantes, especificamente no que tange a segurança e também a descida de fretados, micro-ônibus, vans e ônibus pela Imigrantes. Colocaremos tudo isso, o assunto específico, esse é o tema dessa comissão na noite de hoje, nessa audiência pública, e depois será aberto a quaisquer dos senhores que queiram usar a palavra. É só se inscrever para que a gente possa colocar aqui, e aí colocaremos rapidamente para que todas as autoridades tenham a possibilidade de responder. Eu vou colocar algumas questões, antes de passar a palavra a todos, a respeito do sistema Anchieta Imigrantes. No que tange a segurança, algumas preocupações. Eu sei que a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Militar, tem feito um trabalho de redução dos índices, nós temos acompanhado algumas questões nesse sentido,
mas a segurança não faz só parte do sistema de patrulhamento ou de ostensividade. Nós temos algumas questões como a iluminação pública, que precisa melhorar em alguns pontos. Tiveram alguns que a Ecovias trouxe em recente sessão nessa casa também, mas existem outros pontos que precisam melhorar. Então, há necessidade de que a gente possa avançar nesse sentido e também, obviamente, do posicionamento de algumas viaturas. A Carolina vai falar um pouquinho mais à frente, para que a gente possa discutir a melhor possibilidade para os usuários do sistema. Em contrapartida, eu acho que o anseio da maioria dos senhores aqui hoje é em relação à descida dos fretados pelo sistema Anchieta Imigrantes, especificamente pela Imigrantes. Existiram testes em 2005, 2006, esses testes foram reanalisados, refeitos em 2013, e nas duas oportunidades nós tivemos um laudo, um estudo de pós-graduação, de pós-doutorado, na verdade, da USP São Carlos, onde foi posicionado que há possibilidade da descida desde que feito algumas questões básicas de segurança, alguns pátios existentes, isso foi discutido, mas até hoje não avançou. O nosso objetivo aqui é que a gente possa discutir a possibilidade de novos testes serem realizados. Por quê? Os ônibus são mais novos, a tecnologia existente é diferente, a média da frota do estado de São Paulo é muito menor, a média de idade é muito menor do que a de todo o Brasil, mas ainda assim a média brasileira possui condições hoje, na data de hoje, em 2013 talvez não, mas em 2018 com certeza, de fazer a descida pela Imigrantes com base no último estudo. Então, o objetivo que a gente tem é que a Ecovias possa fazer um novo estudo, traga isso para ser discutido com a sociedade civil, para que nós tenhamos mais qualidade para o usuário do sistema Imigrantes. Por que digo isso? Eu fui usuário do sistema Anchieta Imigrantes por 3 anos. Eu estudei parte da minha vida em São Paulo e descia de fretado, subia todos os dias. Não raras as vezes que eu chegava 2, 3, 4 horas depois por conta de problemas na Anchieta. Nós sabemos que a velocidade é diferenciada, que é uma rodovia que possui mais curvas do que a Imigrantes, uma rodovia que está mais adstrita à neblina, e isso tudo implica no dia a dia dessas pessoas que têm a necessidade de descer pelo sistema Anchieta Imigrantes. Mais do que isso, são 5.000 santistas que descem e sobem a serra, fora os da Baixada Santista. Então, é importante que a gente possa discutir, é importante que a sociedade civil possa se posicionar para que a gente tenha condições hoje de buscar essa realidade junto com a Ecovias e avançar no sistema. Para tanto, eu vou passar a palavra às autoridades aqui presentes para que a gente possa iniciar esse debate construtivo na noite de hoje. Começar, gostaria de passar a palavra ao Dr. Rafael Quaresma, caso queira fazer uso. Bom, boa noite a todos. Rapidamente aqui uma fala em relação a esse tema. Nós já participamos da audiência pública que ocorreu em outubro do ano passado, tratando não propriamente da questão dos fretados, mas da operação comboio, da única praça de pedágio e também da implantação da operação subida, não é? Ou da reversão das pistas. Então, primeiramente, quero cumprimentar, deixar os meus agradecimentos ao vereador Bruno Orlandi pelo convite, demais autoridades presentes, o professor Clóvis, que leciona comigo na Unip, representa aqui o presidente da OAB e também a Comissão de Direito Tributário, que está à frente dessa luta, e dizer que o PROCON participa não só a convite do vereador, mas também por conta de se entender e se enxergar nessa situação uma relação de consumo. Não há dúvida de que os usuários do sistema Anchieta Imigrantes são consumidores e, portanto, merecem proteção com base no Código de Defesa do Consumidor, e tal qual nós sustentamos na audiência pública de outubro do ano passado, que motivou a instauração de um inquérito civil pela Promotoria de Defesa do Consumidor aqui de Santos, ocasião em que dissemos acerca da viabilidade, da possibilidade de se conceder um desconto no preço do pedágio sempre que implantada a operação subida, a partir do momento que é subtraído do consumidor o livre-arbítrio de escolher por onde descer, quando ele não tem a opção de descer pela Imigrantes, ele deveria, e na nossa concepção deve, receber um desconto ou um preço diferenciado pelo valor praticado no preço do pedágio. Pois bem,
sem adentrar na questão técnica, porque a minha formação é jurídica e não de engenharia, então nada conheço em relação aos precedentes que embasam estudo técnico e, portanto, não vou me arvorar a falar tecnicamente sobre um assunto que desconheço, mas sobre a questão jurídica, que na minha concepção, e é o posicionamento do PROCON de Santos, pode perfeitamente ser alargada e também aplicada na questão dos fretados, haja vista que não há essa possibilidade, por uma questão técnica, de se utilizar por hora a pista descendente da Imigrantes e, portanto, esse direito de escolha não é colocado à disposição, o livre-arbítrio do consumidor não é prestigiado, nos parece que essa tarifa do pedágio poderia e deveria ser repensada e recalculada para os fretados, para os ônibus em especial, que não podem se utilizar da pista descendente da Imigrantes. Eu sei que a questão de fundo envolve outros ramos e outras áreas do direito, que não apenas o direito do consumidor, mas se por um lado não há dúvida de que o vínculo jurídico estabelecido entre o Estado, poder concedente, e a Ecovias, concessionária que administra o sistema, é uma relação afeta ao direito administrativo, também, por outro lado, não há dúvida de que a relação que se estabelece entre a Ecovias, administradora do sistema, e os usuários que utilizam o sistema é, sem dúvida, uma relação de consumo. E sempre que há uma disparidade ou uma diferenciação na qualidade do serviço que é posto à disposição do usuário, essa diferença, essa disparidade, pode e deve refletir no preço do serviço que é ofertado, do serviço que é disponibilizado. Então, sob a ótica do PROCON, não é? Na questão jurídica que me cabe aqui dizer, penso eu, e em nada me arvorando na questão técnica, porque, repito, não tenho a menor competência para isso, penso que a questão do preço diferenciado do pedágio é uma das possibilidades e uma das alternativas que deve ser analisada pelas demais autoridades aqui envolvidas, seja a Artesp, seja a própria concessionária que administra o sistema, sejam os demais órgãos que utilizam das pistas. Vereador, da minha parte, numa primeira e rápida fala, seria justamente este ponto para marcar a posição do órgão de proteção e defesa do consumidor no que concerne aos direitos dos usuários, seja de fretado, seja de veículo, enfim, o que nós falamos lá para a implantação da operação subida, que valeria a diferenciação apenas quando implantada essa medida, me parece que para o caso dos fretados, valeria 24 horas por dia, 7 dias da semana, porque essa limitação é permanente. Não é? Então, para o PROCON, essa seria uma possibilidade que comportaria uma maior análise, uma análise mais criteriosa por todos os envolvidos. Obrigado, doutor Rafael Quaresma, a quem eu sempre convido a participar dessa audiência pública, porque, além de chefe do PROCON, faz a fiscalização específica, eu brinco com ele que ele leciona em todas as faculdades de Santos na área do direito do consumidor. É uma brincadeira, mas é praticamente uma verdade. Meu colega de faculdade, eu leciono junto com ele em uma dessas faculdades, numa outra área, e ele realmente conhece muito do direito do consumidor e tem nos auxiliado bastante nessas questões, principalmente no sistema Anchieta Imigrantes. Na sequência, eu gostaria de passar a palavra ao vereador Braz Antunes, vice-presidente dessa comissão. Boa noite, vereador Bruno Orlandi, boa noite aos componentes da mesa, me reservo o direito de não falar com medo de esquecer de algum, a todas as pessoas presentes, a imprensa também muito importante nessa luta que a Câmara Municipal, através da Comissão Especial de Vereadores, presidida pelo vereador Bruno, tem feito. Eu, como vice-presidente, não pude estar na última audiência pública, mas acompanhei através dos relatórios, através da ata, do que foi discutido em relação à parte da operação 8x2, né? Nos finais de semana e feriados e tal, que realmente nos leva a crer que é uma tremenda injustiça com o morador de Santos e da região, por conta de que quando nós não tínhamos, infelizmente eu faço parte dessa época, mas nós íamos para São Paulo pela Estrada Velha, né? E depois a Anchieta, e todo mundo se acertava. E hoje em dia, você para ir é uma coisa, para voltar é diferente.
Então, o santista se sente muito prejudicado e acho, viu, vereador Bruno, que essa é uma luta não só dessa casa, deveria ser uma luta também que devia ser levada à Assembleia Legislativa. Estou dizendo da parte que eu faltei na última audiência. Por quê? Porque assim como podem alegar que o turista vem a Santos ou vem à região e traz dividendos, traz dinheiro, né, do turismo regional, nós santistas também vamos para o interior ou para São Paulo fazendo a mesma coisa, levando dinheiro também para esses lugares. Então, acho que é uma luta estadual, né? Não é uma luta, não pode ser só um público privilegiado e os demais, porque se o santista deixar de ir para esses lugares também poderá ser que afete na economia, como venda de imóveis, de propriedades, né? Então o IPTU naquelas cidades que a gente procura aí acaba não sendo recolhido e o dinheiro do turismo também. Do ponto de vista do que hoje está sendo abordado dos fretados, eu tive a oportunidade, há muitos anos atrás, de também fazer parte de uma comissão. Nós fizemos uma discussão muito grande lá na Associação Comercial de Santos, talvez há uns 10 anos atrás. Então, essa luta aí já está maturando. É muito bom que você tenha trazido novamente, porque naquela oportunidade eu me lembro que tinha um senhor, não me lembro o nome, nem a quem ele representava, mas estava na mesa e dizia do problema técnico dos ônibus, que seria uma loucura colocar os ônibus nos túneis de descida por conta da combustão do petróleo, da gasolina e tudo mais, né? Mas você muito bem falou que novos estudos recentes, quer dizer, passaram-se 10 anos, outros estudos vieram, a frota do Estado de São Paulo, eu acho que é muito mais atual do que o restante do Brasil, e isso tem que ser repensado, porque só quem morou ou trabalhou, como você, eu também tive meu período lá em São Bernardo do Campo, sabe o quão é difícil acordar cedinho, pegar um fretado, ficar 1h30, 2 horas dentro do ônibus e voltar da mesma forma. E hoje, que com o Porto de Santos, tendo cada ano que passa, batendo recordes, o acúmulo e a desativação de muitas linhas férreas, o acúmulo de caminhões que nós temos nas estradas é muito grande, né? Então o pessoal acaba tendo o problema do tempo, né, perdido, do desgaste físico, né? As pessoas deviam até ter claro que isso é ilusório, mas essas pessoas que fazem isso deviam ter na aposentadoria uma periculosidade, uma insalubridade que pudesse se aposentar antes, porque não é brincadeira passar 20, 25 anos, 30 anos dentro de um ônibus indo e voltando para São Paulo. Não é brincadeira. Eu não fiz todo esse tempo, mas fiz um pouquinho da minha vida também esse trajeto. E acho que nós temos que dar condições. Eu acho que os técnicos aí têm condições. Você falou do quesito segurança, a Polícia Militar faz um grande trabalho, mas eu também entendo que a segurança ela não vem só da Polícia Militar. Nós temos situações como a iluminação, nós temos invasão de terras na região de Cubatão, e nós temos, toda hora, tem notícias de assalto. E agora, para surpresa, teve uma modalidade aí, pelo menos para mim foi diferente, eu vi nos jornais esses dias aí, um motoqueiro reduziu a velocidade para um radar, não era um fretado, não era um ônibus, mas era um cidadão que estava ali e foi agredido a pauladas e tudo mais. Então, nós temos que pensar muito bem nessa questão. E para concluir a minha fala, vereador Bruno, que tem muita gente importante aqui para falar e para dar contribuição para essa discussão, eu só queria dizer assim para o doutor Rafael Quaresma, brilhante advogado, eu também concordo que duas situações, duas pessoas que vão para o mesmo lugar em condições diferentes, nós também temos que tratar a questão monetária diferentemente. Eu só acho que se essa questão monetária for tratada diferentemente, tem que ser muito diferente. Não pode ser com R$5, não pode ser dinheiro de pinga. Tem que ser uma questão muito diferente. Porque senão vão colocar a ideia para as pessoas que um desconto no pedágio, no que quer que seja, seria o suficiente. Mas precisamos também, se tiver isso, que desconto é esse? Que valor é esse? O que vai agregar isso na vida da pessoa que está se desgastando, indo e voltando? Obrigado.
Obrigado, vereador Braz, sempre combativo, trazendo aqui suas ideias e o seu apoio a essa causa. Queria pedir agora para o doutor Clóvis Talarico, pusesse usar a palavra representante da OAB nessa noite. Boa noite a todos. Senhor presidente, cumprimento todos os componentes da mesa, a pessoa do presidente da sessão de hoje, o presidente da comissão de vereadores. Cumprimento todos os aqui presentes. Estamos lutando por um direito comum, né? A vida. Hoje o nosso tema aqui está cerceado de 2 segmentos. O primeiro segmento se refere exclusivamente aos ônibus e vans, né? Os famosos fretados, que são impedidos de utilizarem a pista descendente da Imigrantes, por problemas técnicos, seja ele de que ano for. Mas eu posso dizer para vocês, inicialmente, que a atividade da Ecovias iniciou-se em 1998. A rodovia dos Imigrantes, pista descendente, a 160, foi inaugurada em 2002, dezembro de 2002. Portanto, já se sabia a idade média das frotas dos veículos de toda a espécie brasileira. Então, no meu entender, e de acordo com o parecer do secretário de Transporte da época, ele disse o seguinte no ano de 2002. Palavras dele, está no portal do governo, me permitam, é uma pequena leitura. O secretário Michel Paul Zeitlin, secretário de Transporte da época, está no portal do governo para quem quiser fazer a pesquisa. Ele disse o seguinte: a pista descendente é de suma importância, pois facilita o acesso ao Porto de Santos, aumenta o fluxo de cargas e favorece a logística de transporte dos portadores. Ele está se referindo a que tipo de veículo, por favor? Dirigindo-se ao Porto de Santos. Essas são as palavras dele. Como eu havia dito, a inauguração da pista descendente ocorreu em 2002, um pouco antes do dia 17 de dezembro de 2002, surge uma portaria número 11 da Artesp, de 2012, ou seja, 7 dias antes, dizendo o seguinte: enquanto não se dispuser de avaliações práticas resultantes de ensaios a serem realizados no trecho de serra da pista descendente para a verificação do desempenho de freios em veículos representativos da frota nacional, fica proibida a circulação de veículos de carga, compreendendo-se caminhões, reboques, semi-reboques, veículos mistos e veículos de transporte coletivo de passageiro, entre parênteses, micro-ônibus, ônibus, vans com emplacamento comercial na pista descendente da rodovia dos Imigrantes, SP-160, entre os quilômetros 41 e 58. Ora, há uma contradição entre esta portaria e a idealização ou planejamento da construção. Eu também não sou engenheiro, né? Não sei se o declive é acentuado, 5%, 6%, mas eu sei que a Serra das Araras é muito mais íngreme, né? Vamos dizer assim, perigosíssima do que Imigrantes. E os ônibus, vans, caminhões, semi-reboques e não sei mais o que, transportam cargas por ali com destino ao Porto do Rio. Então, deixo em suspense para análise dos senhores e eu posso só acrescentar o seguinte: na minha concepção, para mim essa pista foi construída de forma inadequada ou em conflito com o ideal do governo do Estado de São Paulo da época, segundo as palavras do secretário de Transporte do Estado, Michel Paul Zeitlin.
está no portal do governo do Estado de São Paulo. E aqui, chamando também a atenção do meu colega ilustríssimo, doutor em Direito do Consumidor, Rafael Quaresma, me permita só ler, porque eu não vou saber de cor o que ele sabe. Então, eu prefiro ler o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que diz exatamente ipsis litis, artigo 22. Os órgãos públicos, por si, ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer os serviços adequados, já não é, segundo informações, adequados, eficientes, seguros, e aqui não está falando em polícia militar, está falando da concessionária, e quanto aos essenciais, contínuos, quer dizer, ficar 1 hora, 2, 4 horas parado nessa rodovia, fere frontalmente o direito do consumidor. Então, a segurança não pode ser despejada em cima da Polícia Militar, que não tem nem contingente para isso, embora o Estado de São Paulo arrecade hoje 3% da bilheteria. 3% da arrecadação pedagiada vai para o Estado de São Paulo. Agora, no orçamento público do Estado, eu não vi essa verba. Deixo aqui a critério dos senhores entrarem no portal e fiscalizar essa verba. E o outro ponto, para encerrar a minha fala, gostaria de salientar que existe uma lei estadual 9.851 de 1997, do falecido governador Mário Covas, autorizando abrir licitação para elaboração, para a construção de uma outra rodovia denominada como Parelheiros-Itanhaém, o que iria facilmente diluir esse tráfego que nós temos aqui, esse congestionamento que nós temos nas rodovias. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, doutor Clóvis, pela sua manifestação, sempre aguerrido e um eterno defensor. Para quem não sabe, foi numa audiência pública da OAB, estava presente com o doutor Clóvis, quando ele pediu que fizéssemos aqui na Câmara de Santos uma comissão especial de vereadores para discutir o sistema Anchieta Imigrantes. Então, um dos idealizadores desse trabalho é o doutor Clóvis. Quero passar agora a palavra para a senhora Carolina Schaldi, representando as associações de fretados aqui presentes hoje. Não poderíamos colocar todos à mesa, mas todos terão a oportunidade de falar, se assim desejarem. Mas aqui, como representante, a senhora Carolina Schaldi tem a palavra. Boa noite a todos. Agradeço ao Bruno pela oportunidade mais uma vez, por estar compondo a mesa. Agradeço também a presença de todos, que é muito importante. Eu acho que eu poderia começar o discurso agregando valor no que o doutor Cláudio disse. Estamos aqui em busca do direito à vida. Mais ou menos para mantermos o histórico. Estamos nessa luta há mais de 6 anos, pleiteando pela descida pela Imigrantes. Na verdade, foi transgredido as normativas conforme o doutor Clóvis, conforme o doutor Clóvis acabou de mencionar. Há tempos, existiam vários estudos que foram feitos pela própria Ecovias, com união à Universidade de São Carlos, que foi realizado em 2002, 2005 e 2013. Naquele estudo, evidenciava que os ônibus não tinham a tecnologia embarcada, que seria o quê? Um freio retard, para que ele não utilizasse do freio no momento da descida, isso pela Imigrantes. Naquela época, foi dito isso, que os ônibus não estavam altamente preparados, que não existia tecnologia embarcada. Passou-se todos esses anos. Isso eu tenho como garantir, até porque também sou mestre da Universidade de São Paulo, acompanhei muitos estudos que foram realizados no passado, e todos os ônibus que trafegam hoje na Baixada Santista possuem a tal tecnologia embarcada, o que liberaria tranquilamente o tráfego desses ônibus pela rodovia Imigrantes. Na ocasião da audiência do Cássio Navarro, eu até convidei um amigo aqui presente
para que ele pudesse trafegar conosco no próprio ônibus, acompanhando que hoje, categoricamente, quase raramente se utiliza-se o freio. Praticamente você usa o auxílio de um freio retarde, eliminando essa questão do freio. Então, assim, hoje nós precisamos sair com uma data específica de novos estudos que precisam ser feitos para essa questão da descida do ônibus pela imigrante, que além de nós estarmos ferindo todas as normativas, é contra o direito do consumidor. Então, assim, sair com prazo e data de estudos seria uma coisa razoavelmente fácil, até porque as universidades públicas assessoram a parte do governo estadual nesses estudos. Isso não é uma coisa tão difícil de se conseguir. Poderíamos até fazer um paliativo de um piloto mostrando que hoje o ônibus tem condições plenas de descer para imigrantes. Por que isso? É o caso do direito à vida. Hoje o ônibus tem que engolir de uma forma muito bacana a questão de trafegar pela Via Anchieta. Praticamente, para vocês terem uma noção, são 5 mil usuários que trafegam hoje pela Via Anchieta, pedindo a Deus para que não ocorra nenhum incidente com caminhões. Hoje, só para vocês terem noção, eu também concordo com a questão aqui do Dr. Clóvis e com o Bruno, o vereador, que a Polícia Militar, dentre ao pequeno efetivo dela, ela faz muito, só que é muito pouco. Hoje não tem fiscalização na rodovia Anchieta, os caminhões descem com 30 metros, que estão ferindo também as normativas aqui do meu amigo Procon. Aqui. É um ponto para a gente alertar aqui até o Dr. Clóvis, que a OAB também precisaria entrar nessa questão. Os ônibus, os caminhões trafegam com 30 metros, qualquer deslize desse caminhão é um acidente fatal na serra. Por mais que eu esteja dentro da lei, por mais que esse ônibus esteja com a tecnologia embarcada correta, hoje nós sofremos diariamente nessa descida. Sem contar com a questão dos assaltos nas cotas, que virou clichê. Ontem até a gente pôde averiguar de um motorista de Uber também que foi assassinado na rodovia. Logicamente, a segurança pública é uma mazela? É uma mazela. O policial tenta fazer de tudo ao seu alcance? Tenta. Mas eu acho que a questão dos fretamentos, da associação dos usuários, precisa ser vista de uma forma mais detalhada, com mais carinho. Porque, na ocasião, há 6 anos atrás, o primeiro ponto de partida foi a descida pela imigrantes. Não foi conquistada. Nós houve melhorias por parte da Artesp e da Ecovias na rodovia Anchieta. O que ocorre hoje? Hoje, a viagem de 1h20 que era feita no passado, hoje demora-se mais ou menos 2 horas na rodovia, num percurso de 12 quilômetros de serra. Quer dizer, nós estamos praticamente... Esse é o cenário, gente. Estamos à deriva, trafegando diariamente por uma rodovia que já está escassa, se arriscando a ter um acidente fatal, porque qualquer deslize do próprio caminhoneiro é fatal. Por quê? Porque precisamos dessa iniciativa do Bruno de trazer mesmo os órgãos reguladores, trazer o PROCON, trazer a OAB, para pedir socorro. Socorro, porque não tem... se você for pensar, qual é o motivo que hoje eu indico para o meu usuário de não trafegar na rodovia Imigrantes? Eu tenho tecnologia embarcada. Eu acho que as próximas audiências deveriam se chamar as universidades e chamar também a Mercedes, a Volvo, que investe uma tecnologia de última geração, com marchas, com freios retardes, com combustíveis que são aplicados hoje com Arla, que não polui o ambiente. Tecnologia tem. No meu ponto de vista, vou ser muito sincera, falta vontade política,
falta vontade de nós não sermos mais uma estatística para o governador. Eu espero participar das outras, porque tudo pode acontecer. Eu peço ajuda do Dr. Clóvis, mais ou menos o Bruno já vem ajudando em muito, o Cássio Navarro, mas a OAB e o PROCON precisa se angariar, se juntar nessa luta, porque todas as normativas estão sendo transgredidas. Normativa de PROCON, o direito do consumidor não existe nesse caso. É uma atitude arbitrária de eu ter que trafegar hoje na Anchieta, de vir pedir para o meu amigo Ronald, que nós nos encontramos várias vezes, de pedir para a Artesp e Ecovias melhorias na Anchieta, mas mesmo assim nós sabemos que não é o mundo ideal. Acho que... Obrigado, Carolina, pelas suas palavras. Eu gostaria de complementar, porque ela tem toda a razão, quando a gente pede o apoio dos deputados, é uma competência estadual. O deputado Cássio Navarro faz parte da frente parlamentar. Hoje nós temos aqui o assessor do deputado Caio França, a gente pede que leve esse pleito ele também. O Fernando faz um grande trabalho. O deputado Paulo Correia nos colocou em contato com a Ecovias no início do ano passado. Tivemos uma reunião com o superintendente, com o Rui Klein. É essa importância que a gente traz, que os deputados da região possam unir forças para nos defender. Há necessidade, é lógico que o desafio é grande, é lógico que não é simples, se fosse já teria sido feito há muito tempo, mas com esse trabalho, com o apoio, nós temos convicção de que podemos melhorar essa situação. Eu gostaria de passar a palavra agora para o capitão Siqueira, que hoje representando a Polícia Rodoviária Militar do Estado de São Paulo. Boa noite a todos, sou o capitão Siqueira, comandante da 5ª Companhia de Policiamento Rodoviário, aqui na Baixada Santista. O assunto, como hoje, é muito específico. O que eu tenho a comentar é apenas que ao policiamento rodoviário cabe apenas a fiscalização da Lei 9.503 de 97 e todas as suas sucedâneas. São resoluções, portarias, tudo o que é emanado dos órgãos reguladores de trânsito, tanto no Estado quanto na Federação. E nesse caso específico, cabe a mesma observação. No caso de descidas de vans, de ônibus, nós seguimos a portaria ora em vigor. E só para dar um comentário sobre a descida dos 30 metros na Serra da Anchieta, já fazem 2 meses que o 1º Batalhão conta com efetivo de 3 policiais no início da serra, juntamente com a Artesp, fazendo a fiscalização dos caminhões de 30 metros e, além dos 30 metros, da fiscalização de transporte de pessoas. Tá bom? Uma boa noite a todos. Obrigado, capitão, pela presença e pela participação. Faltam 2 pessoas a se manifestarem nas mesas. A Lília, minha assessora, está aqui à frente. Aqueles que quiserem utilizar a palavra, por favor, a procurem, para que a gente possa, nessa ordem, passar a palavra aqui àqueles que assim queiram utilizá-la. Eu passo a palavra agora ao senhor Michel Rodrigues, representante da Artesp nessa noite. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Bruno. Muito obrigado pelo convite. Estamos novamente na casa. O papel da Artesp é agência reguladora e o nosso papel é eminentemente técnico. Eu, na condição de engenheiro, avalio normalmente o que vem das universidades, o que vem das concessionárias. E no caso da Anchieta Imigrantes, deixa eu só fazer um parêntese, sou usuário do sistema Imigrantes, moro em São Vicente, fui usuário da Fretados, conheço bem os problemas, mas não posso deixar de dizer que eu sou técnico. Como técnico, realmente existe o problema do superaquecimento dos freios. Os estudos apontados em 2002, 2005, renovado em 2013, e por solicitação nossa, vai ser refeito esse estudo. Então, nós estamos acompanhando, temos a obrigação de estar sempre renovando. Com relação à frota, vale lembrar que temos, sim, no estado de São Paulo, a frota bem mais nova, mas trafega no estado, todo o estado de São Paulo,
veículos de outros estados da federação. Acho que temos que sempre estar lembrando essa condição dos veículos que trafegam também no sistema Anchieta Imigrantes. Acho que inicialmente é só. Obrigado, senhor Michel. Passo agora a palavra para o senhor Ronald Morangon, gerente de atendimento ao usuário da Ecovisa. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Bruno Landi, que eu cumprimento a todos da mesa também. Obrigado pelo convite. Mais uma vez estamos aqui hoje falando um pouco sobre descida de veículos comerciais, né, veículos de carga, veículos, os ônibus também, pela rodovia dos imigrantes. Bom, esse é um assunto, nós já debatemos aí algumas vezes, a própria Carolina já disse, em 2013 nós fizemos aí um grupo de trabalho envolvendo todas as autoridades, aí, Artesp, polícia, todas as associações, a Ecovias, e onde foi aí demonstrado os porquês, eu acho que o porquê da parte técnica, que hoje tem essa proibição da rodovia dos imigrantes. Eu vou contextualizar um pouco para todos. Em 2002, como foi dito, essa portaria saiu, a portaria 11 de 2002 da Artesp, que fez a proibição da descida de veículos de carga e veículos de transporte de passageiros pela rodovia dos imigrantes. Após essa portaria, a própria Ecovias firmou uma parceria com a Universidade de São Paulo, a USP São Carlos, e fez uma série, inúmeros testes na própria rodovia, juntamente com a Anfávia. A Anfávia é a Agência Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, e com todos os representantes de caminhões, de ônibus, e foram feitos vários testes nas madrugadas, testes práticos, todos instrumentados, principalmente avaliando o sistema de freio. Bom, e essa avaliação acabou reforçando o que a própria portaria da Artesp dizia, que era inseguro a liberação desses veículos. E para vocês entenderem um pouco da parte técnica, ela é toda vinculada ao sistema de freio dos veículos. Na época existiam normas, até hoje existem, normas da ABNT, que dizem os parâmetros mínimos que os veículos de carga, os veículos comerciais, têm que atender para poder trafegar na rodovia. Porém, esses parâmetros eram aquém do que a rodovia dos imigrantes demandavam desses veículos, e por isso, ao descer com um veículo desses pela pista, você teria uma sobrecarga nos freios dos veículos, podendo perder o freio, e aí sim, prejudicando a segurança e colocando em risco a vida das pessoas. Esse estudo foi feito, foi em 2002, foi aí de 2002 a 2004. Em 2013, a Ecovia solicitou uma atualização dos estudos, principalmente pelas normativas, que à época haviam aí alterado as normas, e para ver a gente entender, por meio de simulações, por meio de todos os dados dos veículos à época e por meio da legislação, a mesma equipe técnica da USP São Carlos refez todos os estudos e aí continuou com o mesmo resultado até então. Falando um pouco de estudos, vereador, em 2016, as normas de freio, aí de sistema de frenagem dos veículos, ela foi novamente atualizada. Então, nós temos as normas da BNT atualizadas agora em 2015 e 2016. E aí, no fim do ano de 2017, início de 2018, firmamos aí, solicitamos novamente toda a equipe técnica que participou desde o primeiro. Eu acho que isso é muito importante, porque essas pessoas, principalmente o professor da USP São Carlos, que comandou isso, e ele está, desde aí do início do ano, está refazendo todos esses estudos. E a gente espera aí que até a proposta dele de prazo que seja entregue até o fim desse primeiro semestre. Então, quando vocês... acho que é importante ter um novo estudo. É importante dizer que ele está sendo feito por uma equipe, não é um estudo feito pela Ecovias, e sim pela uma equipe técnica vinculada aí com o professor da USP São Carlos, né? Vinculada a toda a legislação vigente. Como eu disse, ela foi alterada em 2016. A frota atual de veículos, não só de São Paulo, como o Michel disse, do Brasil, nós temos aqui veículos de todo o Brasil, principalmente de São Paulo também. E através de simulações, através de todo esse contato que ele tem com todas as montadoras, sairá o resultado.
E esse resultado vai dizer para nós se com essas alterações das normas, hoje existe essa possibilidade de liberação ou não. Okay? Acho que foram ditas algumas coisas, eu quis focar, eu acho que principalmente no porquê dessa liberação. Hoje existe essa lei, né? O capitão Siqueira está aqui, essa lei tem que ser cumprida, e por questões técnicas, quando a gente fala de, Carolina até disse, direito à vida, é isso que todos esses estudos dizem. A gente quer perseverar aí a vida, né? A gente não pode deixar de ver isso, e a segurança de todos os usuários do sistema Anchieta Imigrantes, independente do tipo de veículo que ele trafegue. Então, ok? Eu gostaria agora de convidar os inscritos para que possam fazer uso da palavra, convidar aqui à frente o senhor Fernando Saraiva. Senhor Fernando, eu peço que possa se manifestar por 2 minutos, no máximo, para que a gente possa dar fluidez à sessão. Tá ótimo. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a iniciativa do vereador Bruno, aos meus pares aí, Dr. Clóvis, Dr. Quaresma, que tive a oportunidade de estudar junto. Eu também não sou engenheiro, eu sou advogado. E como tal, eu prezo pela justiça. A definição de justiça é dar aos outros tudo aquilo que lhe é devido, independente dos meus interesses pessoais. Quando digo meus, digo de qualquer um que esteja praticando a justiça. Dito isso, eu tenho alguns questionamentos. Por que nas Olimpíadas havia permissão de descer vans pelas imigrantes, inclusive com escolta da Polícia Rodoviária? Outro questionamento também, se é uma questão técnica, uma questão de direito à vida, uma questão de segurança, por que as vans de placas não comerciais podem usar o sistema e as comerciais não? E o último questionamento, que não é bem um questionamento, é um desabafo. Por que os órgãos regulamentadores do Estado insistem em jogar contra os empreendedores? Parece que a pessoa, quando abre um CNPJ, se torna inimigo público número 1 do Estado. Tanto pelos impostos, tanto também pelas desigualdades, tanto também pelas injustiças, porque se estamos prezando pela segurança, estão falando de normas técnicas, apesar de eu não ser engenheiro, eu tenho uma inteligência mediana e não consigo entender o porquê que vans ditas com placa cinza podem e as com placa vermelho não podem. É só isso, muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Fernando. Eu quero dizer a todos que nós vamos chamar todos aqui para se manifestar e ao final a gente volta a palavra aos representantes da concessionária, da Artesp, caso queiram para se manifestar para a fluidez da sessão. Gostaria de chamar agora o senhor Márcio Martinez. Por favor, da mesma forma, 2 minutos. Boa noite a todos, boa noite, vereador. Sou usuário do sistema Anchieta Imigrantes, constantemente subo, desço a serra, tenho familiares em São Paulo, no interior de São Paulo. Todos os domingos é sempre a mesma coisa, operação 2 e 8. Não tem um final de semana que a Ecovias não está implantando isso. Todos os domingos a gente paga R$ 25,60 para descer pela Anchieta. É caminhão pra caramba, caminhão entrando, joga sem seta, não tem fiscalização, é uma bagunça geral. E é engraçado que assim, eu ando em várias rodovias e vejo que no sistema Anhanguera Bandeirantes não tem isso. A Bandeirantes fica fluida, né, para carros e os caminhões vão para Anhanguera, né? E tipo não há como fazem na Imigrantes assim, tipo fecha todo mundo só para um sentido, não. É feito normal, uma operação tipo só caminhões na Anhanguera, a Bandeirantes fica para os 2 sentidos normais. Por que isso não é feito aqui também, né? Por que não coloca, então, as 2 anchetas para descer, que daí fica uma ancheta para caminhões e outra para carros? Ou, então, o desconto no pedágio, né? E a gente não vê nada, a gente só vê, tipo,
vamos resolver, a Ecovias não se pronuncia, aí a gente manda a reclamação para a Ecovias, fica em vão, entendeu? Então, gostaria de ter uma solução com relação a isso daí. Ok? Obrigado. Obrigado, Márcio, pela participação. Gostaria de fazer apenas uma explicação. A Operação 2x8 foi objeto de discussão por essa mesma comissão numa primeira audiência pública. Isso resultou em encaminhamento tanto por parte desta comissão como pelo Procon Santos ao Ministério Público. Foi instaurado inquérito civil por conta disso e a concessionária fez um recurso ao Conselho Superior do Ministério Público e hoje o inquérito civil está parado em Brasília, aguardando uma manifestação do Conselho Superior do Ministério Público, apenas para que todos tenham ciência que essa comissão, bem como o Procon Santos, já conseguiu alguns avanços não obtidos anteriormente. Chamo agora o senhor Márcio Custódio, da Pônei-Tour. Boa noite, presidente, Bruno, todas as autoridades da mesa. Boa noite a todos presentes. Bem, eu não tenho a mesma facilidade de oratória dos nossos amigos aqui, nem tanto quanto o Fernando, que acabou de sair daqui, mas também é um desabafo em questão de nós, empresários. Eu chamei vários colegas aqui do ramo de transporte. Eu tenho uma pequena empresa, junto com meu pai, nós temos 8 vans. Né? Tínhamos 10 antigamente, hoje só temos 8. Não está fácil, vocês sabem, autoridades da Artesp, Ecovias, temos vários cadastros para preencher, para se trabalhar. Temos vistoria, temos cadastro na Artesp, vistoria do veículo, da MTU, vistoria do veículo, SP Trans, para trafegar dentro do município de São Paulo, vistoria do veículo. A pressão em cima das pequenas empresas de transporte é muito grande, não é fácil. Então, esse desabafo que eu estou tendo aqui, e essa perda de frota que eu tenho tendo nesses últimos anos, requer também a proibição de descida pelos imigrantes. Tem um cliente famoso aqui de todos nós, que é a Petrobras, ela proíbe o tráfego dos funcionários dela pela rodovia Anchieta. Ela utiliza 3 automóveis para buscar o grupo no aeroporto de Guarulhos e descem com 3 automóveis pelos imigrantes. Eu questionei se eles não poderiam usar também a rodovia Mogi-Bertioga. Eles falaram que a preocupação com a segurança é a mesma da Anchieta. Então, como o Fernando falou, eu também não entendo, não tenho o termo técnico da coisa, qual é o motivo da placa cinza poder trafegar pelo sistema e a vermelha não. É só. Agradeço. Obrigado, Márcio, pela participação. Convido agora o senhor Luiz Alberto, usuário do sistema, para que possa fazer uso da palavra. Boa noite, Bruno. Boa noite a todo mundo. Eu acho que as questões de segurança, as questões dos fretados andarem junto com caminhões e tudo mais, acho que foi até bem defendida pela Carol. E eu acho que tem uma coisa que ficou esquecida, que é a questão da quantidade de caminhões e quantidade de veículos que chegam em Santos, e a entrada de Santos não comporta mais essa quantidade de veículos, nem com relação à ida para o porto, nem com relação à chegada na cidade. Então, toda a parte de infraestrutura, da entrada de Santos, da sincronização de faróis, da entrada para o porto, tudo isso não foi levado em conta. E isso chega para um âmbito até municipal. Teria que ser também amplamente discutido dentro da Câmara de Vereadores. Aí. Acho só para lembrar essa parte. Sobre o tema, eu acredito que o representante da Ecovias vai falar, mas hoje teve o lançamento agora da entrada de Santos, foi um avanço, nós acreditamos que deva contribuir muito, mas o desafio é muito grande, nós temos que continuar não só com esse, mas com outras questões envolvendo. Chamo agora José Eduardo Galo para que possa fazer uso da palavra. Vereador Bruno Orlandi, uma pessoa de quem eu cumprimento a todos os demais componentes da mesa, boa noite a todos. Eu só queria ressaltar quanto à questão, quando se trata que a frota nacional, ela realmente é antiga, nós sabemos que é verdade, mas
desde que a Artesp começou a regulamentar, e a gente sabe disso, a diferença dos veículos que transitam no sistema regularizados pela Artesp é muito mais nova, porque a exigência da Artesp ela tem um limite de idade. É diferente daquelas carroças que a gente vê, principalmente os farofeiros, tudo mais, que vem para cá no fim de semana. Quem é de fretado tem que passar pelo crivo da Artesp. Então, eu sugeriria o seguinte, assim como quem tem na Artesp tem o que é o fretado, tem aquele selo bonito, amarelo, o que faz a linha... Porque se cria o que é o fretado daqui do estado de São Paulo, que faça essa linha, que tenha uma identificação e que para esses veículos seja permitida a utilização de imigrantes. Eu não vejo por que tem que misturar a frota paulista com a frota nacional. Trabalhar lá fora, fora do estado de São Paulo, é outra realidade. A daqui é muito mais exigente, e eu acho justo isso, mas que em função disso nos seja facilitado também. Todo empresário aqui tem que investir e muito para adequar seus carros e passar pelas vistorias exigidas, e no final é misturado, entra na bacia das almas como todos os demais. Então era somente nessa questão. Muito obrigado. Obrigado, Galo, pela participação e sua manifestação importante nessa noite. Antes de continuar aqui as perguntas, o vereador Braz Antunes, vice-presidente dessa comissão, tem um compromisso ainda hoje, necessita se ausentar. Gostaria de agradecer sua participação, vereador. Muito importante, em breve encaminharemos o relatório também para o seu gabinete. Obrigado. O doutor Clóvis gostaria de se manifestar novamente. Não havendo mais inscritos na plateia, se existir algum, por favor, me coloquem. Se não, vou passar agora para o doutor Clóvis para que ele possa fazer algumas manifestações e retornar na sequência para os representantes, autoridades aqui presentes, para que possam responder a todos os questionamentos que foram feitos. Doutor Clóvis, por favor. Senhor presidente, gostaria, em primeiro lugar, passar a palavra para a Carolina, que ela pediu uma parte, para fazer um pequeno questionamento. Sem problemas, palavra com a Carolina. Obrigada, doutor. Primeiramente, a gente precisa finalizar e ter 2 planos de ações. O primeiro é que a Ecovias, através dessa comissão organizada pela Câmara dos Vereadores, dê um prazo plausível para que eu sei que ele comentou que novos estudos vão ser feitos, mas precisa ter uma data. E que esse estudo seja enviado a todos os representantes da mesa, que eu acho que é pertinente, até porque eu entendo também os questionamentos da Artesp. Na verdade, se eu for mencionar ônibus da Baixada Santista de fretamento, todos são novos na frota. Hoje, só para vocês terem uma noção, próprios ônibus que trafegam pela rodoviária, existe, até da própria Cometa, um plano de ação que deu, se você chegou ao prazo de 5 anos, a frota já é modificada e readequada às tecnologias atuais. Então, quando a gente fala de Artesp, não é somente os ônibus que circulam da Baixada, isso amplia a todos os ônibus aí que já têm mais de 10 anos de uso, que com certeza não vão ter esse freio retarde, que estão fora dessa lei. Então, teria que se separar, criar um sensor para que liberasse no próprio pedágio alguns ônibus que já têm tecnologia embarcada para trafegar na imigrantes. Isso é um estudo que devemos ter prazo de planejamento para continuar as questões. E outra questão, enquanto esse estudo não fica pronto, eu também queria que a Ecovias e a Artesp, através dos representantes aqui da OAB, do vereador e do PROCON, estipulasse um prazo para melhoria na Anchieta. Hoje precisamos de mais radares, precisamos de uma... Eu gosto muito da polícia rodoviária, mas precisamos de mais efetivos. Não tem fiscalização atuante no período que os ônibus trafegam. Precisamos de colocações de novos radares, isso é uma questão de urgência, e precisamos de uma fiscalização mais atuante da Polícia Rodoviária. Só que, assim, nós não podemos ficar só na mesa no debate. Eu preciso, igual no modelo que foi em 2000
2013, 2012, a Ecovias fez um plano de ação com datas para a colocação desses recursos na rodovia Anchieta. Precisamos sair com datas. É isso que eu peço. Melhorar a questão do como foi colocado aqui pelo usuário do Luiz Alberto também. Hoje eu peço uma atenção maior ao prefeito de Santos, por mais que sejam realizadas as melhorias de obras na entrada da cidade, quando nós somos reféns dos alagamentos, não somos só reféns do trânsito, mas dos assaltos que ocorrem na via Anchieta. Enquanto nós não liberarmos a imigrantes, eu peço que seja feito um planejamento pela Ecovias e pela Artesp com datas para que a gente possa, até o meio do ano, ter mais reposições de radares e mais fiscalização para tranquilizar um pouco esse usuário que está muito insatisfeito. Obrigado, Carol, pela manifestação. Agora com a palavra o doutor Clóvis. O primeiro ponto que ficou omisso da minha fala, presidente, e peço pena para ressaltar, se referiu à parte da segurança. Eu entendo, a minha posição no seguinte sentido: existem áreas urbanas às margens dessas rodovias, tanto da Imigrantes quanto da Anchieta. Ou seja, são bairros cotas e outros bairros coligados que viraram áreas urbanas. Ora, se ali é onde ocorre, eventualmente, ou diuturnamente, assaltos, quando o tráfego está paralisado praticamente, é ali que ocorre os assaltos. A polícia rodoviária, no meu entender, ela tem que fiscalizar a rodovia e não os bairros. E a legislação, a Constituição, ela diz que a segurança é obrigação de todos, município, Estado e União. Está no artigo 150 da Constituição Federal. E existe uma lei federal, a 11.530 de 2007, que ela coliga todos os policiamentos, a Polícia Militar, a Civil e a Guarda Civil Municipal dos municípios circunvizinhos. Então, seria importante que essa comissão oficiasse os demais municípios ou as demais casas legislativas nesse sentido, e o governo do Estado. Através do governo do Estado, poderíamos ter algum estudo de aumento de contingente da Polícia Rodoviária, e poderíamos fazer através do Fernando Lobão, que representa aqui o deputado Caio França. Poderia deixar uma mensagem para o deputado reivindicar junto ao governo do Estado eventual reforço policial ou iluminação ou áreas de segurança, radares, câmaras, etc., já iria minimizar essa situação. E, por último, eu gostaria de voltar essa parte técnica dos freios, do sistema de freios a motor. Eu não vejo quase esses ônibus e caminhões utilizando os freios de pedal. Eu vejo eles utilizando freio a motor. Não sei porquê, eu não sou técnico. Mas eu vejo os mesmos tipos da espécie do gênero veículos descendo a Serra das Araras, para o Rio de Janeiro. Eu vou, ao menos uma vez por mês, para o Rio de Janeiro e divido a Serra das Araras com veículos pesados, tal como acontece na Anchieta. Velocidade reduzida, 40 km por hora, não dá para andar mais que isso mesmo. Para mim, é a serra mais insegura que eu conheço. É pior até que a Anchieta. Mas os veículos trafegam com normalidade. Não vejo com frequência, óbvio que de vez em quando deve haver algum acidente com esses veículos pesados, mas eu não vejo quase com ônibus e vans. Mas são caminhões com toneladas e mais toneladas de peso, que aí sim o freio a motor e pedal pode não funcionar adequadamente. Só isso. Obrigado, doutor Clóvis. Houve mais uma inscrição aqui do senhor Glaudino Garcia. Gostaria de convidá-lo para que viesse aqui à tribuna, por favor. Boa noite a todos.
Agradecer o convite do vereador. Eu sou o patinho feio da história porque eu defendo o caminhão. Eu estou no segmento há 28 anos, uso o sistema Anchieta Imigrantes há 44 anos. Quando o Dr. Clóvis falou da Estrada Velha, a Estrada Velha era 2 mãos, na década de 70. E logo em seguida ela virou uma mão só. E se a gente for olhar toda a história de todas as rodovias, elas não foram construídas para o turismo. Me perdoem, eu sou turista também, que eu viajo. Mas se vocês olharem na história, todas elas foram para esvaziar a produção de commodities do estado de São Paulo. E todo mundo esqueceu disso. Concordo muito bem com a senhora, porque hoje nós temos aqui advogados, eu sou também bacharel em Direito, não sou engenheiro, mas deveria de ter engenheiros aqui, das montadoras, para dar o depoimento deles sobre o que eles estão produzindo. Porque eu fico abismado quando eu vejo um caminhão descer a serra, 9 metros está descendo, não tem fiscalização, ou 9 eixos está descendo, não tem fiscalização da Artesp com a polícia. Eu passo todo dia, se o senhor puder depois me passar os horários que está sendo feito, eu vou acompanhar, porque eu não tenho visto isso e eles descem à vontade. Eu sou caminhoneiro, defendo o caminhão, mas eu sou contra o 9 eixos na estrada. A Anchieta não foi feita para 9 eixos. Nós vamos fechar os olhos e vamos ter os 11 eixos chegando. Não vai demorar muito, eles já estão rodando. O 9 eixos começou assim, fazendo entrada de estrada vicinal para levar tora de madeira, para levar o bagaço da cana, e daqui a pouco ele estava chegando aqui. Tudo bem, o caminhão ele é moderno, tem um sistema de freio muito eficiente, só que nós temos um problema, aquela pecinha que vai entre o motor, o câmbio, ou melhor, o volante e o banco. A má formação dos motoristas de caminhão e de ônibus. Tá? Se alguém aqui já foi ver o exame do Detran para motorista de caminhão, você vai ficar indignado, porque há 20 anos eu venho batendo nessa tecla. Você vai lá assistir, ele dá ré olhando pelo vidro traseiro. E ele é profissional, tem que dar ré olhando pelos espelhos laterais. O dia que ele tiver com uma carga, ele mata todo mundo que está lá atrás e derruba tudo que é edificação. Fica a dica, tá? Desculpa se eu me estendi muito, né, mas era mais para dar esse depoimento. O sistema Anchieta está saturado, Anchieta Imigrantes. Eu gostaria muito que os ônibus modernos pudessem descer a imigrantes, só que lá atrás eu também tive esse mesmo problema com o Michael Zeitlin, porque a partir do momento que eu tenho um documento para rodar, eu vou descer com o meu caminhão 74, porque eu tenho o direito de ir e vir. Então eu acredito que a fiscalização da Artesp com a Polícia Rodoviária no próprio pedágio, como a senhora disse, ou logo em seguida, dando condições dos caminhões 2016, dos ônibus 2016 para cá, que tem um sistema muito mais moderno de descer, eu não vejo problema nenhum. Eu troco o meu nome, já postei isso várias vezes, motorista de caminhão só bate por imprudência, porque o caminhão é inteligente pra caramba, a tecnologia embarcada é fora do comum. Você anda num caminhão zero, você não quer andar num Q5, num Porsche Cayenne. Tá? Obrigado. Obrigado, seu Claudino. Passar a palavra agora para finalizar para a Carol e, na sequência, a resposta das autoridades. Eu acho que foi muito pertinente, eu só não lembro o seu nome. Claudino, desculpa. O que ele disse aqui, na verdade a tecnologia embarcada evoluiu, mas infelizmente os motoristas não evoluíram no mesmo patamar. Então, assim, nós estamos à mercê desse caso que ele disse, hoje, do motorista, que às vezes ocasiona acidente por imprudência. Eu entendo todas as questões apontadas aqui de cada órgão, mas assim, eu não posso também ficar mais de 6 anos, completar aqui 10 anos discutindo em mesa de debate sem uma iniciativa mais plausível do próprio governador do estado de São Paulo,
da própria a Câmara, eu agradeço, porque essa luta não é de hoje, essa luta é antiga. Assim, o que o Bruno hoje conseguiu é um fato histórico na cidade de Santos. Reunir todos os órgãos reguladores com a presença do público, que nunca aconteceu isso. A Ecovias, a Artesp, a polícia sabe mais do que nunca. Nunca essas causas foram também fomentadas com a presença da sociedade. Só que a sociedade hoje está em pane. Nós precisamos sair com prazo. É só isso que eu peço. Por mais que o Ronald, que eu acredito que não consiga dar um prazo agora, ele precisa se reunir, fazer a lição de casa na Ecovias, na Artesp, para que a gente saia com um plano de ação de melhoria. Naquela época, todo mundo concordou passivamente com a questão da rodovia Anchieta, porque o estudo comprovou, naquela época, que existia descompensamento na questão do freio, que, na verdade, a tecnologia não estava em todos os ônibus, havia ônibus ainda com tecnologia inferior, no modelo que o Claudino ressaltou, que isso é importante, que ele ressaltou, a visão do caminhoneiro. Só que, assim, naquela época, houve uma melhora. A Ecovias, ela fez um paliativo, só que a lei precisa ser respeitada. Depois que eu escutei o Dr. Clóvis, meu amigo do PROCON, eu não posso acreditar que eu só vou ficar no debate. Eu quero plano de ação. Então, é isso que eu estou pedindo em nome da sociedade, em nome dos usuários de fretamento, plano de ação da Ecovias, plano de ação da polícia, e eu acho que vocês podem até passar um recado para o governador. A Baixada Santista não pode ser tratada como estatística. Se eu for tratada como estatística, eu vou morrer. Eu vou só rezar para Deus e esperar algo de novo acontecer. Esse é o nosso recado. Obrigado, Carol. Gostaria de aproveitar o ensejo e dizer que realmente a diferença é essa. São as autoridades constituídas aqui presentes, mas a população acompanhando, a sociedade civil. A força está aí, a força não está aqui. Vocês, nós, unidos, podemos fazer a diferença. Se todos nós conseguirmos colocar a nossa opinião, nosso posicionamento, eu não tenho dúvida que saídas serão encontradas. Agora, é com isso, é com essa participação. E eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos os usuários do Sistema Anchieta Imigrantes que não conseguiram chegar a tempo nessa audiência, mas que estão em suas residências ou estão ainda nos fretados acompanhando, seja pelo canal 9 da NET ou seja pela internet. Muito obrigado por estarem acompanhando e pelas manifestações que temos recebido. Eu gostaria agora de passar a palavra para o capitão Siqueira para que a gente possa começar a pontuar tudo o que foi dito aqui hoje. Eu gostaria de começar com a fala do senhor Claudino. Muito obrigado por suas palavras e consciência do que é hoje o trânsito no Brasil. Se resume à educação no trânsito, se resume ao condutor. O senhor falou sobre a responsabilidade do motorista. Eu não vejo acidente sem imprudência de motorista. Não vejo. Então, parabéns. E gostaria que todos aqui tivessem essa consciência. Na última comissão que a gente participou aqui mês passado, com o deputado Cássio Navarro, o vereador Bruno estava presente, eu citei aqui que o que a gente precisa é de uma educação no trânsito responsável. Eu vejo falando sobre violência, eu vejo falando sobre uma morte por violência, que aconteceu ontem, inclusive, na Anchieta, após um motorista de Uber pegar 2 passageiros na Santa Casa de Santos e se dirigir sentido Cubatão. E assim que entrou na rodovia, entrou em luta corporal com os 2 roubadores dele. Infelizmente, levou 2 tiros na região do peito e faleceu no local. Mas eu não vi ninguém aqui falando das 3 mortes, 3, não é uma, que aconteceram no sistema. Por quê? Porque a morte no trânsito é banalizada. E ela é muitas vezes maior do que o índice de morte por violência. Eu não estou banalizando essa morte por violência. Ela é muito importante, porque qualquer vida é importante. Só que nós temos que começar a pensar na consciência no trânsito, na educação no trânsito. E não é só quando me interessa.
não é passar no semáforo vermelho quando dá tempo. Não é ultrapassar quando eu acho que dá tempo. Então, se cada um desenvolver a sua devida consciência e, por consequência, educação no trânsito, para com todos, nós não teríamos, por exemplo, o problema de 30 metros descendo na serra. Eu não teria problemas de caminhão na esquerda no horário que é definido para ele não estar na esquerda. É consciência do condutor. Eu não tenho como fiscalizar 65 quilômetros da rodovia Anchieta, 12 de serra, colocando um policial a cada 100 metros. E a rodovia Anchieta, no trecho de serra, exige um policial a cada 50, porque as curvas dela impedem a visibilidade em trechos de 50 metros. Então, a fiscalização, ela, claro, não pega 100% da rodovia concomitantemente. Eu fiscalizo 100% da rodovia, mas não ao mesmo tempo. E, para o conhecimento dos senhores, uma viatura empenhada num acidente provocado por imprudência retira essa viatura de um ponto de estacionamento essencial, tanto para a parte criminal, como para a parte de trânsito. Então, senhor Claudino, muito obrigado por suas palavras. Questionamento do senhor Fernando. Eu já havia confidenciado, juntamente com o Ronald da Ecovias, as perguntas do senhor, mas, repassando, foram feitas 2 escoltas na época das Olimpíadas e comitivas estrangeiras, feitas escoltas em velocidade de comboio, como já tinha passado para o senhor. Já foi realizado o mesmo tipo de escolta em 2013, quando houve a manifestação dos fretados, das vans. A mesma escolta foi feita, por questões de segurança. Quanto à parte de placas diferentes, como já disse, o policiamento rodoviário obedece o que está descrito em lei. E não é uma novidade, eu só vou comentar brevemente, não é uma novidade da Artesp. Se o senhor tem filhos menores de 7 anos, necessita de cadeira, dispositivo de retenção? 2. Vamos supor que o senhor está num Fiat Uno, um sedã, um Corsa sedã, e o senhor é parado na fiscalização, a sua criança não está na cadeira no dispositivo de retenção. O Código de Trânsito e a resolução também proíbe você transportar a criança sem a cadeirinha. Mas você chama um táxi, porque pela lei é permitido. E esse táxi é um Corsa, igual o seu. Ele vai poder sair, transportando a sua criança. Então, eu falo que é uma igualdade de objetos derivados do trânsito. É injusto ou não? Está na lei. Eu tenho que seguir o que está na lei. Tá? O senhor Márcio Martinez, como foi o tema da última audiência, a operação 2x8 não comentarei. Tá? O senhor Luiz Alberto falou sobre a capacidade da rodovia Anchieta, que está extrapolada nesse sentido. Como bem dito pelo vereador Bruno, hoje pela manhã foi lançado o início das obras, propriamente dita não aconteceram, mas foi assinado pelo governador, o início das obras do binário na rodovia Anchieta. Quando ficar pronto será excelente, maravilhoso, mas serão 3 anos de obras com problemas de trânsito gerado em razão disso. Tá? O senhor José Eduardo falou para diferenciar a frota paulista do restante da frota do Brasil. Eu vou dar um exemplo que aconteceu quando tivemos o incêndio aqui na Lemoa. Nós, o policiamento rodoviário, tivemos que triar 100% da frota de veículos comerciais para descer a serra perguntando para cada um se iria para Lemoa, se iria para Ilha Barnabé ou se iria para a margem esquerda, no caso do Guarujá. Isso demandou, para quem viveu essa época, inclusive nos fretados, um trânsito imenso, em razão dessa parada que nós fazíamos com cada tipo de veículo. Até posso atualizar com o Ronald, mas pelo menos no mês de fevereiro, a média de comerciais de segunda a sexta descendo por dia na serra era 11.500 veículos. Na parte de baixada, isso se adiciona veículos comerciais que levam contêineres e transporte de líquidos,
e etc., ele leva esse número para 14 mil veículos. Então, seria humanamente impossível diferenciar isso utilizando a força humana. Se eu tivesse tecnologia e os veículos fossem obrigados a utilizarem tags, tudo bem, isso no futuro seria muito bem-vindo. Mas hoje, humanamente, é praticamente impossível fazer isso sem provocar um imenso problema decorrente dessa fiscalização. Então, eu teria que, para cada van, verificar tipo de freio. O policial que está cumprindo a fiscalização, por vezes, não vai ter esse conhecimento. Eu, como policial, não tenho como ter o conhecimento que aquele veículo tem ou não aquele sistema. Eu teria que ter um banco de dados enorme para pesquisar, né? Então, seria um exemplo básico que hoje seria muito difícil eu aplicar essa teoria, tá? Diferenciar as frotas. Foi citado, desculpe, eu não anotei o nome, sobre segurança nas cotas, de colocar o policiamento rodoviário, não nas cotas, né, nos bairros, mas sim nas rodovias. Isso já é desempenhado, tá? Por vezes temos, claro, que adentrar no bairro. Indivíduos que adentram a rodovia e fogem por caminhos no meio da mata, e nós temos que adentrar. Tá? Então, nós fazemos a segurança, mas como disse, vale o mesmo pensamento. Eu não consigo ter uma viatura a cada 100 metros no sistema Anchieta Imigrantes. Imagina isso multiplicado por 4 turnos, 24 horas por dia. Então, seria um efetivo inimaginável. Tá? Eu acredito que é só. Obrigado, capitão, por suas palavras. Passo agora para o senhor Ronald, gerente da Ecovias, para que possa pontuar tudo que foi falado aqui hoje. Antes disso, eu só gostaria de esclarecer, doutor Rafael Quaresma, dá aula às 9 horas da noite, como dito anteriormente, ele leciona em quase todas as faculdades, por isso precisou se ausentar. Quero agradecê-lo desde já por ter disponibilidade. Ele saiu de uma universidade, veio para cá participar e agora retorna a outra. Então, publicamente, meu muito obrigado. Bom, vou citar alguns pontos aqui. O capitão Siqueira acabou abrangendo bastante coisa. Vou fazer alguns complementos do que eu anotei aqui das perguntas de cada um de vocês. Acho que iniciando apenas pela entrada de Santos, acho que foi dito aqui, né, um grande gargalo hoje que a gente tinha do acesso ao porto, que a gente tem ainda, né? O acesso ao porto pela uma única via. Hoje tem essa disputa entre os veículos que querem entrar no município de Santos, veículos de passeio com os caminhões. E hoje, no período da manhã, tivemos aí um evento com a presença do governador, que autorizou a inclusão dessas obras no contrato da Ecovias. São obras não previstas no contrato, que a Ecovias entendeu e vem trabalhando há alguns anos aí, junto com os demais órgãos, como uma necessidade para o município de Santos, principalmente a entrada do porto e também para os veículos que acessam o município. Então, essa é uma obra, acho que é uma grande vitória para o município, para toda a região, também para todo o escoamento de carga que entra por Santos. Então, nós teremos aí o início das obras. Como o capitão disse, serão, a princípio, 3 anos, trarão aí alguns impactos no tráfego em alguns momentos, por mais que seja aí um planejamento todo feito. Porém, ao final disso, nós teremos aí pistas centrais e pistas marginais em ambos os sentidos, tanto para a entrada quanto para a saída de Santos, em sentido binário que nós chamamos, né? Pista central e marginal sentido Santos, e também na volta, melhorando bastante a entrada e saída do município e do porto. Complementando um pouco, acho que realmente o senhor Glaudino trouxe aí em relação aos caminhões, acho que é muito importante, o capitão Siqueira comentou, acho que nós temos que ter essa consciência, o motorista. Então, quando nós falamos aqui de questões técnicas sobre a descida de veículos, nós temos que levar também em consideração os motoristas que ali estão. A gente vê muita imprudência nas rodovias e acho que esse é um grande ponto.
não só questões técnicas, como 30 metros, hoje é uma questão técnica, a proibição do caminhão de 30 metros é por causa de quesitos técnicos de geometria, que não permitem um caminhão desse descer a Serra da Anchieta. Então, por isso tem essa restrição de 26 metros hoje, e que tem sido fiscalizada aí pela Polícia Militar. Mas isso é uma composição que nós temos que levar sempre em consideração, quesitos técnicos e também aos motoristas. Nós temos aí um grande desafio aí com que esses motoristas sigam as regras de trânsito, as leis de trânsito e trafeguem de maneira correta. Respondendo mais algumas perguntas aqui, a Carolina citou sobre os estudos. Carolina, como eu disse, esses estudos já estão sendo feitos. Aí o estudo das normativas de descida de veículos pela imigrantes já foram iniciados com toda essa equipe técnica, aquela que você teve a oportunidade de ver em 2013, o professor da USP São Carlos, ele já está desenvolvendo e nós temos um prazo com ele até o fim do primeiro semestre. Então, tem uma comissão da ABNT também junto, que eu acho pertinente. Tinha que se criar uma comissão da ABNT juntamente com a universidade pública para acompanhar esses estudos. Hoje não tem. Hoje é essa equipe técnica que é vinculada à USP São Carlos e ela está seguindo toda a normativa da ABNT. Né? Hoje não tem. Não faz parte desse estudo, é uma atualização de todos os estudos já realizados. Então, nós temos o prazo, sim, até o fim do primeiro semestre. Quanto à Via Anchieta, você disse em melhorias, em 2013 nós fizemos aí, acho que tivemos algumas datas, né? 2007 nós tivemos toda uma remodelação da Via Anchieta, com instalação de radares, com uma sinalização toda própria. E em 2013 nós tivemos também uma alteração com a proibição dos caminhões trafegarem na faixa da esquerda, no horário específico durante o dia, e também toda a sinalização. Não só a Via Anchieta, mas todo o sistema Anchieta Imigrantes, nós temos aí uma atenção toda especial em relação à segurança viária, que isso é uma obrigação do nosso contrato de concessão. E eu, não falando em estatísticas, mas eu acho que é sempre importante a gente falar em ônibus. Eu trouxe no último evento que nós tivemos uma redução nos últimos 5 anos de 44% no número de acidentes envolvendo ônibus. Então, eu acho que realmente sempre temos a melhorar, sempre estamos à disposição para melhorar, e acho que isso é algo que faz parte do DNA da Ecovias, e nós buscamos sempre a melhoria contínua, né, tanto da Anchieta como das demais rodovias. Citando um pouco, acho que o Dr. Clóvis citou aí, né, porque a gente sempre vê os motoristas descendo com veículos sem pisar no freio, e isso realmente é o que diz a normativa, né? E a descida de veículos comerciais, eles têm que descerem declives aí sem a utilização, seria um freio de emergência, o freio de pé. Então, a própria norma da ABNT, do CONTRAN, diz que os veículos devem suportar com seu freio motor a descida de declives, o que diz a norma, de até 6% e até 6 km de comprimento, que hoje a Imigrantes tem 11. Então, esse é um dos porquês. Esse freio de pé seria o freio de emergência ali, em caso de que aconteça alguma coisa. Bom, acho que o capitão Siqueira citou um pouco sobre as vans. Se eu esqueci alguma coisa, peço desculpas, eu posso retomar aí, se qualquer coisa. Ronald, obrigado pela participação. Quebrando um pouco o protocolo, mas aproveitando a oportunidade, a Carolina gostaria de fazer uma outra pergunta. Eu vou conceder para que ela possa fazer a derradeira pergunta e eu faça as conclusões. Só queria enaltecer também as palavras do Claudino. Sobre essa questão dos caminhões de 30 metros, eles estão descendo tranquilamente sem fiscalização, viu, Ronald? Eu acho que você precisa averiguar essa questão. E por mais que nós tenhamos melhorias oriundas de melhorias de obras hoje, que foi aprovado pelo governador, eu não posso ficar 3 anos esperando, aguardando um plano de ação e ficar refém hoje do sistema que está arcaico. Então, eu acho que precisamos de um plano de ação. Está faltando câmera, está faltando policiamento. O coronel Siqueira, capitão, desculpa. O capitão Siqueira vem colocando policiamento, já não tem muito efetivo, mas
precisamos de o que a Ecovias pode fazer para melhorar o sistema que está com gargalo? Presidente, questão de ordem, me concede um minuto a palavra. Vocês estão acabando com o protocolo aqui hoje. Pois não. Estamos quebrando todos os 100 mundiais. Me desculpe, mas aqui foi suscitado aqui que será oportunamente realizada uma obra, né, que será realizada pela Ecovias para melhorar a entrada da cidade, não é isso? Foi feito um trabalho... Eu tenho para mim que isso é uma ilegalidade, presidente, pedindo vênia a Vossa Excelência, porque fere a lei de licitações, no meu entender. E aí eu passo para o presidente da nossa Comissão de Mobilidade, né, em rodovias, porque seria o terceiro, não, é o quarto termo aditivo que está sendo elaborado entre o governo do Estado de São Paulo e a terceira obra conexa. Se a primeira obra, segunda obra de descendente, ela já foi construída de forma inadequada, sabendo que a frota de veículos brasileira era obsoleta, então ela não poderia ser construída com esse declive, certamente, com esse declive acentuado. E isso foi precedido de licitação perfeitamente, mas eu tenho que as outras obras que vêm sendo constantemente decorrentes de termos aditivos, modificativos, eles chamam de TAM, fere a Lei 8.066/93, na forma do disposto no artigo 6970. Então, gostaria que Vossa Excelência tomasse providência e verificasse se houve, eventualmente, algum desvio de ato administrativo ou passar para a comissão competente, que eu acho que é a Comissão de Direito Administrativo. Me desculpe. Doutor Clóvis é um grande conhecedor jurídico, mas eu vou ter que me atentar ao objeto dessa audiência pública, que é a segurança e a descida pelos fretados, pelo sistema Anchieta Imigrante, especificamente pela rodovia dos imigrantes. Antes de encerrar e agradecer a todos, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito do que foi falado. No laudo de 2005, e eu vou pedir licença a vocês a ler um pedaço do que está escrito nesse laudo, através de testes realizados com veículos de várias categorias, constatou-se a existência no mercado brasileiro de veículos comerciais a partir de 1997 que atendem às exigências para a descida segura pela rodovia dos imigrantes. Existem também no mercado sistemas e componentes adequados para se garantir a segurança da descida, sem a necessidade da utilização do freio de serviço, como é o caso de diferentes tipos de freio a motor, retardadores hidráulicos e eletromagnéticos, sistemas ABS e alavancas ajustadoras de folga automáticas. Existe uma outra resolução da NTT, número 4.777 de 2015, que determina que a idade máxima dos micro-ônibus e ônibus de fretamento interestaduais e internacionais será de 15 anos de fabricação do chassi. Ou seja, veículos com mais de 15 anos não vão receber autorização da NTT para circular. O que eu quero dizer com tudo isso? A atual frota de ônibus brasileira, ela tem hoje, no último estudo que eu tive acesso, um pouco mais de 9 anos de idade. A do estado de São Paulo, de acordo também com a NTT, tem menos de 8 anos. Esses veículos, em sua grande maioria, possuem condições técnicas para fazer a descida. O grande problema que a gente entende hoje é como separar os veículos que têm essa condição dos veículos que não têm essa condição. E isso me parece que é possível através de um pátio de triagem que também foi suscitado pelo próprio laudo desse mesmo pós-doutor da USP São Carlos. O que ele colocou? A necessidade de criação de um pátio de triagem onde os veículos autorizados via inspeção anual que eles são adstritos coloquem um tag. Com esse tag, a hora que passar ali, serão liberados. Em 2013, foi dito pelo Diário do Litoral, aliás, pela Artesp, no Diário do Litoral, a possibilidade de um cronograma para autorização de liberação da imigrantes para ônibus, micro-ônibus e vans comerciais. Então, aqui a nossa preocupação, que uma estrada que teve um investimento de mais de 300 milhões de dólares, em dinheiro de hoje, mais de R$1 bilhão, não fique restrita apenas a veículos de passeio.
É importante que a gente possa colocar o transporte de pessoas. Eu não estou nem falando do transporte de carga, em que pese tenha sido falado aqui pelo Claudino. Não dá para a gente tratar carga como ser humano, e muito menos ser humano como carga. Agora, é importante que a gente possa avançar nesse tema. Eu fico extremamente feliz e agradeço desde já a participação da Ecovias, da Artesp, da Polícia Rodoviária Militar, para que a gente possa enaltecer esse debate e criar soluções. Mas eu vou, Ronald, colocar por escrito uma solicitação à Ecovias para que traga, como a Carol disse aqui, os prazos exatos em que isso vão acontecer e as melhorias na Anchieta. Eu vou falar pontualmente uma delas. Eu trafego muito pela Anchieta, principalmente aos domingos, quando eu desço pela 2x8. E nessa descida, eu vejo inúmeras vezes caminhões trafegando pela esquerda. Não dá para a gente ter caminhões trafegando pela esquerda na descida da serra. Então é importante que a gente tenha, inclusive, meios tecnológicos de prever isso. E aí a gente faça a multa adequada. A gente sabe que não são todos, Claudino bem colocou aqui, a educação no trânsito é o diferencial, mas infelizmente, quando a educação não funciona, tem que doer no bolso. E aí a tecnologia pode ser um grande aliado da Ecovias, da Polícia Militar e principalmente dos VAR do Sistema Anchieta Imigrantes. Foi falado também sobre as habitações ao redor da estrada e cobrado um posicionamento do policiamento. E eu quero fazer uma defesa da Polícia Militar aqui. Se hoje há ausência do Estado em inúmeras cidades no entorno da rodovia, é porque foi feito isso ao longo dos anos. Ninguém constrói uma comunidade inteira, uma periferia, com diversas palafitas da noite para o dia. Nós temos palafitas ao entorno das rodovias com mais de 30 anos de existência, outras com 50 anos de existência. E a hora que se coloca um telhado, o Ministério Público não permite mais que se tire aquela família de lá. E aí, por conta da ausência do Estado, estoura onde? Na Polícia Militar, que tem que fazer incursão diária para verificar qual é o tipo de problema ou assalto que está tendo ali e outras questões criminais. Então, hoje, a Polícia Militar faz um trabalho hercúleo para poder segurar, muitas vezes, questões criminais nesses bolsões. Agora, é a necessidade de todos os municípios, em conjunto com o governo do Estado, de garantir a habitação de qualidade, a modificação desses lugares, e aí sim você eleva a presença do Estado muito mais. Jardim Ângela, em São Paulo, tinha a pior taxa de homicídio do mundo. O dia que o Estado entrou ali e conseguiu construir habitações e levar o Estado para lá, a Polícia Militar conseguiu entrar de maneira mais efetiva e a ausência do Estado deixou de acontecer, o Estado se tornou presente. A taxa de homicídios do Jardim Ângela, em São Paulo, foi estudada no mundo inteiro e caiu drasticamente. Ou seja, não dá para a gente fazer mais segurança pública apenas com policiamento. Nós temos que ter a ação imediata dos prefeitos, do governador, para que a gente possa avançar, porque isso reflete, sim, todos os dias na rodovia que a gente frequenta. Aquela habitação irregular que possui a ausência do Estado é um fator único para que a pessoa, no momento de congestionamento, possa alcançar os carros que estão ali. Então, eu agradeço esse posicionamento da Polícia Rodoviária Militar, mas quero fazer eco quando a gente fala que é precisa intervenção imediata em todas essas localidades. Por fim, eu quero pontuar com todos que essa audiência pública vai render um relatório detalhado de tudo aquilo que foi falado, será encaminhado à Ecovias uma solicitação dos prazos em que esse estudo irá acontecer e farei um pedido pessoal à Ecovias para que, no mínimo, um vereador ou um deputado estadual possa acompanhar esses testes. Nós sabemos que é difícil a sociedade civil como um todo fazer esse tipo de acompanhamento, mas que alguém eleito pelo povo, algum representante, possa estar lá acompanhando, para que eventualmente a gente possa entrar em contato com outras empresas ou com outros estudos, ou verificar a possibilidade de alguns técnicos robustecerem esse laudo, para que a gente possa encontrar solução. São mais de 5 mil pessoas que diariamente utilizam o sistema Anchieta Imigrantes. São 5 mil pessoas enfretadas utilizando a Anchieta. E isso causa muitas vezes atraso, causa preocupação e, como foi falado aqui, você paga o mesmo pedágio por um serviço que é ofertado de forma diferente. Então, eu agradeço o Ronald aqui presente, o Michel, o Capitão Siqueira, a Carol, o Dr. Clóvis, o Quaresma e o Brás que já saíram, todos os representantes das associações. Espero que possamos nos reunir novamente e que mais informações cheguem para que a gente possa caminhar
e construir, de fato, uma Imigrantes que atenda aos anseios de todos aqueles que a utilizam para o seu trabalho e para a sua vida. Muito obrigado à presença de todos, a que nos acompanhem, e até breve.